Muito bom dia, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando com vocês, tudo em ordem? Espero que sim. Hoje a gente recomeça o nosso café aqui de todas as manhãs, falando um pouquinho sobre o mercado e traçando para vocês, uma expectativa para o dia de hoje, dia 6 de abril de 2020. Pois bem, lado esquerdo aqui da telinha, nós podemos acompanhar os índices com destaque para aqueles que estão sendo negociados, S&P, DAX alemão, Reino Unido, Japão e China, todos eles contentes, tá? S&P mais de 3%, a Alemanha mais de 4%, Reino Unido 2%, tá? Japão 4,24% e terminando com China 2,21%. Então, os mercados, os índices aqui felizes, isso deve trazer um dia positivo para a Bolsa como um todo. Destaque negativo, tá? Nos futuros aqui vai para o petróleo, que já está sendo negativo há um bom tempo, porém negociando aqui já próximo de $30. Então vamos assoprar aí para esse preço subir não somente para os 30, mas para 35. Nós tivemos aí a Noruega oficializando uma estratégia caso a OPEC decida diminuir a produção, ela também vai diminuir a sua produção, ou seja, menos oferta, mais preço, O preço tende a aumentar, tá? Os Estados Unidos fazendo estoques históricos de petróleo a preços tão baixos, tá? Então tá ótimo para quem importa, péssimo para quem exporta, no caso o Brasil, tá? Então esse preço aqui ainda não é bom, mas já se recuperou de 2 semanas atrás. Então a gente vê aqui petróleo bruto perdendo, mas o petróleo Brent, que é os futuros mais negociados, aqui que as pessoas ficam mais atentas, já negocia acima de $30. Então é um ponto positivo. Pois bem, quando pulamos aqui para os mercados futuros e com destaque aos principais índices, nós temos todos eles felizes, Então S&P, Nasdaq, Dow, Nikkei e DAX. Mercado hoje deve abrir, mercado futuro aqui do Brasil deve abrir positivo, tá? Deve abrir positivo acompanhando o cenário mundial. Pois bem, agora eu trago vocês aqui para as ações mais negociadas no pregão da sexta-feira passada, certo? Hoje é dia 6, então dia 3 de abril. O que nós temos como destaque? Primeiro, pelo retângulo aqui de cima, nós temos a Petrobras como a ação mais negociada do dia, seguida da VVAR, Oi, Cogna, Bradesco, Petrobras de novo, ordinária nesse caso, e Itaú. O único destaque que eu dou aqui, se é que é destaque, é da Cogna. É aqui um disclaimer, Brunão se posicionou recentemente na Cogna, 3,80, tá? Ela está aqui a 3,72, então apesar da oscilação aqui, está falando que, tivemos um dia positivo, ela vem de quedas homéricas, gigantescas. Tá certo? Então, a Cogna não costuma participar desse top 10 de volume, Isso pode ser um indicador que entrou ou ainda mais vendas para ir lá para R$ 1 ou começa a ter aqui interesse de grandes players a esse preço de 3,72. Esse é o destaque. As outras, sinceramente, num range aí de meses, elas estão aqui se situando nas ações mais negociadas do dia. Tá, Petrobras, Via Varejo se transformou numa das melhores ações para fazer day trade, muito líquida, Bradesco e Itaú, tá certo? Pois bem, vamos para o segundo quadrante aqui, ou retângulo, nós vamos entrar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, as maiores altas que nós tivemos na sexta-feira, destaque para a Prio, tá? Você aí que está negociando a Prio conseguiu uma oscilação interessantíssima, mais de R$ 1 de variação positiva na sexta-feira, refletindo os futuros de petróleo, tá certo? Refletindo o tweet do Trump, junto com a Petrobras, refletindo também a possibilidade de unificação finalmente para os preços e diminuição de demanda do petróleo. Então interessante, tá? Esse é o principal destaque que eu dou aqui para a maior alta, a ação mais líquida, Prio, tá? BMG, se você está se aventurando depois de quase ir a zero, tá? Ele consegue ter um dia favorável, mas aqui, 30 centavos de variação realmente não chama muita atenção. O que chamou atenção foi o Unip 5, tá? E a Prio. Dentre a Unip e a Prio, eu acho que a Prio tem mais popularidade entre o canal aqui, mas para finalizar, essas são as duas grandes altas que chamaram a minha atenção na sexta-feira, tá? Bom, vamos para baixo aqui para a gente dar uma olhadinha nas principais
baixas dessa vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma. Bom, 10. O que eu tenho aqui de destaque negativo, né? Creio que seja as construtoras, principalmente a Elbor, tá? Então aqui 22 centavos para ela, valendo 1,40, é um pouco salgado, não deixa de ser. E a Uzi 5, tá? A mais líquida dentre as ações da Uzi Minas. Então realmente sofrendo bastante, não somente ela, Gerdau, tá? Tanto a Goal como a GGBR. Esse setor com portos fechados é complicado, tá? Não é mole não, tá? E a gente vê, inclusive, dando uma olhadinha no minério de ferro, tá? Aqui eu trago para vocês, até esqueci, peço perdão, tá? O minério de ferro hoje dormiu à noite positivo, tá? Então encontra aqui um dia de variação amena para positivo. Então pode ser que hoje a gente encontre nas empresas que têm as ações aí, que são empresas de mineradores de ferro, né, que tem o metal como principal matéria-prima, um dia de alívio, tá certo? A gente tem aqui o minério de ferro estável para cima, vamos dizer assim. Certo, galera? Bom, passando aqui, a gente vai para os fluxos, tá? Então destaque para o fluxo vendedor, começa a ter aqui um pouco mais de venda para nosso contrato futuro. Tá? Então gringos voltando a vender um pouquinho, então essa tendência de alta, tá? Começa a se estabilizar, tá? Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue ter um dia de fluxo positivo hoje. Então amanhã vai ser um dia importante, mas sexta-feira o saldo do dia foi negativo e o saldo do mês, tá? vem sendo negativo, o mês contando a partir do dia 21, mais de mês, né? 21 de fevereiro. Porque é importante ver esse tipo de contrato aqui aberto, né, pelos estrangeiros, porque eles representam um grande fluxo no nosso mercado e eles estavam fazendo hedge, comprando mercado futuro, vendendo mercado à vista. Eles começam agora a vender mercado futuro também, porque o à vista, como mostrado na semana passada, continua em queda livre de fluxo. Tá? A bolsa subiu e o fluxo deu um dia aqui, ou dois, de amenização na queda de compras, mas voltou a cair, tá? Então o que eu mais, você está no mercado de ações, não está no mercado futuro, esse é o gráfico de fluxo que você quer ver, essa linha verde clara subir, tá? Ter saldo positivo. O acumulado no mês e a variação do dia na sexta-feira foi negativa. Para o dólar a gente vê já o fluxo negativo, tá? Então vendas dos estrangeiros no dólar, tá? Então gringo vendendo dólar aqui no Brasil, seu contrato futuro, tá certo? Variação do dia foi negativa e já começa o saldo aqui de abril ser negativo totalmente, né? Negativo totalmente, tá certo? Então 3 dias de venda, tá? Muito interessante olhar aqui, porque pode ser que o gringo faça hedge vendendo dólar, comprando bolsa à vista ou voltando a comprar o nosso índice futuro. A gente vai ver qual dos dois instrumentos será usado para se interessar ou ficar a par da mão do mercado e não na contramão, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Acho que terça-feira vai ser um dia interessante porque a gente vai ter os resultados dessa semana, tá? Segunda a sexta a gente vai acompanhar aqui com vocês no café. Legal, tá? O índice Bovespa, dando uma classificada nele aqui rapidinho, só para trazer para vocês a expectativa que eu tenho, né? Deixa eu só diminuir aqui, beleza? Só a expectativa que eu tenho para essa semana. Então, hoje, segunda, dia 6, a gente deve encontrar resistência em 72.720, tá certo? Deve encontrar resistência em 72.720, hoje, dia 6, tá? E suporte clássico desde a semana passada em 64.400. Legal. Durante a semana a gente vai atualizando, eu vou atualizando vocês. A gente pode vir a utilizar, caso a gente consiga fechar hoje, amanhã ou quarta, acima dos 72.720, a gente pode vir a utilizar ele como suporte para a nossa próxima resistência clássica, né? 80 mil. Tá certo? 80 mil bola, 80.715. Tá? Eu vejo esse retângulo aqui para uma semana negativa, tá? E vejo esse retângulo aqui para uma semana positiva. Hoje, dia 6, creio que a gente deve ficar entre essa oscilação e essa aqui, ou seja, o fechamento de sexta-feira, entre o fechamento de sexta, tá? E a máxima aqui sendo 72.720. Vai me surpreender se a gente romper já os 72. Tá? Não é impossível, né? A atualização virá amanhã, tá? Não vai me surpreender se a gente continuar nessa diminuição de volatilidade
com queda, tá? Com queda devido ao fluxo estrangeiro ainda bem vendedor, agora na ponta futura e na ponta à vista. Tá? Amanhã é um dia que eu estou curioso para ver como foi o saldo. Certo, galera? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, mas antes, tá? Se você ficou até o final e está me perguntando sobre o grupo de WhatsApp, esse é o grupo de WhatsApp, tirando minha foto aqui só para tampar as pessoas que falam comigo. Esse é o grupo do WhatsApp que vocês têm acesso por ser inscritos no canal, né? O link está na descrição do vídeo. Então tem aqui desde informações sobre petróleo, sobre casas de research em relação ao PMI dos Estados Unidos, né, que é ali o PIB dos Estados Unidos basicamente, mas tem relatórios e calls da Eleven Financial. Nesse caso aqui foi um call long and short, com ativo de compra, stop, blá, blá. Tem tudo isso, só que ninguém pode trocar ideia. Aqui somente os administradores mandam essas mensagens. Então ali é um grupo de sinais / instruções sobre o mercado, sobre o calendário. Por exemplo, hoje, tá, nós temos aqui um resumão do Bendorf, da sala de trading dele, sendo quais são a agenda do dia para ele, tá certo? E alguns resumos aqui. Temos também aqui o calendário econômico, os principais calendários para hoje, agenda para hoje, tá certo? Então você acaba ficando educado ou se educando gratuitamente. Você não precisa pagar nada aqui para entrar nesse grupo. A única coisa que você tem que fazer é se cadastrar como o Gui sendo o seu assessor, tá? Assessor ganha em cima de corretagem, aí você vê se é interessante ou não esse benefício. Link na descrição. Também o pessoal da Levante. Certo, galera? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.